Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi alvo de uma operação realizada pela Polícia Federal e Ministério Público do Rio de Janeiro e corre risco de ser preso. Você acha que o Bruno Henrique, em razão dessa acusação de manipulação do resultado de um jogo esportivo, corre o risco de ir para a prisão, cumprir uma prisão pena ou ainda ser preso preventivamente? Vem comigo que até o final desse vídeo você vai entender de forma muito tranquila. Quero trazer para você primeiramente a notícia que veicula essa informação. Hoje, então, diversos sites passaram a ventilar que teria havido essa operação por parte da Polícia Federal e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face do jogador do Flamengo, Bruno Henrique, que é atacante, e outras pessoas ligadas a ele que teriam sido beneficiadas por essa prática de crime. Seria essa manipulação do resultado do jogo, teria beneficiado terceiras pessoas que são ligadas ao jogador. A notícia veiculada lá no site Nexo Jornal, diz o seguinte, lê comigo: de acordo com a Polícia Federal, o esquema de manipulação foi descoberto a partir do rastreamento do volume atípico de apostas no mercado de cartões, cujas apostas focam em quantos cartões amarelos ou vermelhos cada jogador recebe, referente à partida contra o Santos, como explicou a jornalista Camila Bonfim em seu blog no site 1. Então, o jogador, claro, a primeira informação que se tem é que ele teria contribuído com essa manipulação através do recebimento de um cartão amarelo e posteriormente um vermelho, que inclusive é o estopim para o início da investigação. Conforme a gente vê aqui no site do GE, diz o seguinte, olha, na partida do ano passado, disputada em Brasília, Bruno Henrique entrou em campo pendurado com 2 cartões, então ele já tinha 2 cartões. Ele levou amarelo por falta em Soteldo aos 50 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo já perdia por 2-1, placar final do jogo. Ele reclamou do cartão de forma assintosa com o árbitro Rafael Klein e imediatamente foi expulso. Então, o jogador, após ter recebido o cartão amarelo, reclama com o árbitro, ou seja, ele provoca para que ele receba um cartão vermelho, ou seja, ele receba a expulsão. Então, ele provocou, né, de forma dolosa, de forma intencional, visando a expulsão, ele provocou isso, acabou fazendo com que o time, o Flamengo inclusive, perdesse o jogo. Agora veja o seguinte, onde está previsto esse crime? Será que existe esse crime? Será que isso é crime? Será que é um ilícito civil, um administrativo? Quero trazer para você a Lei Geral do Esporte. A Lei Geral do Esporte é a Lei 14.597. E ela estabelece aqui no artigo 198, 199, 200, algumas infrações penais que cominam pena de prisão. Então a pessoa pode ser presa, ficar com a liberdade restringida por conta desse tipo de infração. Tanto aquele que comete o ato, que tende a influenciar no resultado do evento ou beneficiar alguém que realize apostas, bem como aquela pessoa que somente seja beneficiada. Então, imagine, o jogador contribui para que outra pessoa seja beneficiada na aposta. Contribui como? Recebendo um cartão vermelho. Contribui como? Podendo ser expulso do jogo. Contribui como? Contribuindo para prejudicar o time e para o time perder, entregando o jogo. Então, às vezes, um jogador que entrega o jogo, assim como no cenário das lutas também, a gente vê muito disso. Lutas, vale tudo, MMA, sempre a gente escuta falar, né? Inclusive já houveram algumas operações policiais nesse sentido, que visavam a repressão em face do lutador que entregava a luta, mas entregava a luta e ganhava dinheiro, porque uma vez que ele entregava a luta, quem apostou no seu adversário iria ser beneficiado diretamente. Aí veja comigo o que está escrito aqui no dispositivo. Olha, o 198 diz assim, solicitar ou aceitar para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado da competição esportiva ou evento a ele associado. Então, é justamente nesse ponto que existe a infração penal. A pessoa recebe ou aceita uma promessa de qualquer vantagem, pode ser patrimonial ou não, para que ela entregue o jogo, para que ela influencie no resultado do jogo, de modo a aquela pessoa que está conferindo a vantagem ou prometendo a vantagem, seja beneficiada pela prática do indivíduo. Além dessa previsão do 198, a gente tem também no 199. Meus caras, você tem que ler a legislação, né? Mesmo você não sendo do direito, isso aqui é algo muito importante. Se você aposta numa bet, por exemplo, se você joga em bet, você joga em cassino, se você gosta de apostar com uma rapaziada a respeito do resultado do jogo, fazer coisas desse tipo, isso aqui é do seu interesse, pô, isso aqui é do seu interesse, porque se alguém influencia no resultado do jogo, essa pessoa comete uma infração penal, beleza? E o jogador do Flamengo, segundo a apuração da polícia, estaria contribuindo para a ocorrência dessas infrações penais, né? Segundo as notícias, na verdade, são veiculadas, por exemplo, aqui no G1, no GE,
Site Next e vários outros, né? A gente viu o UOL, a gente viu o Antagonista, vários sites divulgando isso aí. A segunda hipótese, que eu mostro para você, está aqui na Lei Geral do Esporte, 199. Dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. Então, não somente aquela pessoa que vai lá influenciar, não somente o jogador, o lutador que vai cometer infração penal, mas também aquele que promete a recompensa, aquele que se beneficia e por isso ele oferece ou promete a recompensa. Olha, bicho, se você entregar a luta, se você entregar o jogo, se você ganhar um cartão, eu vou ganhar uma aposta boa aqui, porque eu vou apostar. A gente combina o resultado, né? Você fala, não, faz o seguinte, aposta que eu vou tomar um vermelho e aí eu tomo um vermelho. Foi basicamente isso. A pessoa apostou que o jogador ia tomar o vermelho, o jogador tomou o vermelho, né? Então, essa pessoa que apostou, ainda mais se você pegar uma coisa assim que é muito pouco provável, pouquíssimo provável, é possível que a pessoa ganhe uma grana da bexiga, né? Porque ela aposta em uma coisa que mais ninguém aposta, e ela aposta porque ela sabe que aquilo vai dar certo. Ela aposta porque ela sabe o resultado, ela sabe que ela apostando já combinou com o outro criminoso, que é o outro criminoso, no fato, o jogador combinou com ele, no sentido de que ele realmente tome o cartão vermelho e por isso ela seja beneficiada. Agora, o que acontece? E é justamente isso que eu quero responder para você, então fica aqui no vídeo para você entender. Ele pode ser preso ou não? Você está vendo na tela aí a pena. A pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Tanto para aquele que comete o ato omissivo ou comissivo, aquele que age, né, tanto para o jogador, quanto para aquela pessoa que prometeu a recompensa, ou que de qualquer forma vai receber, né, que está participando. Então os dois têm a mesma pena, 2 a 6 anos. As pessoas no Brasil que recebem uma pena definitiva de 2 a 6 anos, normalmente já começam o cumprimento de pena no regime aberto, no regime com tornozeleira eletrônica, quando muito no regime semiaberto. Essa que é a verdade. No Brasil, o cara toma uma condenação de 2 a 6 anos, ele não vai ficar preso, né? Uma condenação. Agora, o maior risco que existe se dá em face de uma prisão preventiva. Então, o jogador Bruno Henrique do Flamengo, ele pode ser preso preventivamente, assim como outras pessoas envolvidas na investigação, desde que eles, de qualquer forma, gerem um risco ao processo, queiram, de repente, ameaçar a testemunha, coagir testemunha, influenciar no resultado do processo penal. De repente, fugir. Então, se existe um risco de fuga por parte do jogador Bruno Henrique do Flamengo, ele pode ser preso preventivamente. E essa disposição está no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, lá no artigo 312, diz o seguinte, olha, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei. Então, você tem aqui o seguinte, garantia da ordem pública. Bom, se a ordem pública estivesse muito conturbada, não é o caso, né? Não é o caso. Conveniência da instituição criminal. Aqui é quando é necessário para a investigação criminal. Imagine o seguinte, o jogador está atrapalhando a investigação, coagindo testemunha, procurando testemunha, querendo sumir com documento. Então, haveria um risco ali ao próprio processo criminal, ao andamento razoável do processo penal, de modo que a prisão do jogador Bruno Henrique seria necessária. A terceira situação, que seria mais plausível, ainda que a gente vê normalmente essas pessoas que são muito famosas, o terceiro risco de prisão é esse aqui, assegurar a aplicação da lei penal. Como você assegura a aplicação da lei penal? O cara sabe que o cerco está fechando, vai vir condenação, ele vai ser condenado. O cara quer vazar, quer fugir, quer sair do país, porque fugindo do país, ele evita a aplicação da lei penal. Caso lá na frente saia uma condenação contra o jogador Bruno Henrique do Flamengo pela prática do crime de manipulação do resultado do jogo, né, esse crime contra a incerteza do resultado esportivo, aí ele vai tomar uma cadeia. Ou pelo menos ainda que seja no regime semiaberto ou aberto, mas de toda forma ainda é um regime prisional. Então, sabendo disso, o jogador pode querer se antecipar e fugir do Brasil. Por isso, existe a possibilidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal. Assegurar a aplicação da lei penal lá no final do processo. Entendeu? Eu acho que você entendeu. Se você não entendeu, coloque aqui seu questionamento aqui no campo dos comentários. E fica aí. Vamos aguardar os próximos andamentos aí, o que vai ser feito ainda, o que a polícia vai fazer, o que vai ser divulgado para a gente poder estar analisando de uma forma mais profunda esse caso aí, tá certo? Deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.